Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância de se estar atento, porque ideias para documentários estão em todos os lugares, em todos os momentos. Às vezes elas caem no seu colo. Se você não estiver atento, você pode perder uma oportunidade. Aconteceu comigo assim. Eu estava na praia de férias, no Espírito Santo. Eu estava um dia sozinho ali, apreciando a vista do mar, e de repente eu vejo um grupo de garotos, uns garotos de uns 13, 14 anos, dando banho em cavalos no mar. Então estava aquela cena majestosa, o sol lindo e os cavalos entrando na água e se divertindo, e os meninos em cima dos cavalos e lavando eles assim. E a cena majestosa assim. E eu corri até eles, assim, eu lembro que eu levantei rápido, fui até eles e pedi para tirar umas fotos, só que eu não estava com a câmera na hora, então eu fui correndo até a casa, que era uma casa de parentes que eu tinha lá, dos meus avós, fui correndo até essa casa e peguei minha câmera. Na época eu tinha um 1DX Mark II, aquela câmera era um tanque de guerra, assim, né? E eu peguei a câmera e fui pra praia correndo, eram uns 2 quilômetros, assim, eu corri, cheguei esbaforido lá, eles já estavam indo embora, acho que eles não acreditaram que eu ia voltar, né? E eu voltei, consegui fazer algumas fotos rapidinho, ou a gente combinou para o dia seguinte, isso foi em 2019. E aí, mantive contato com eles, troquei ideia e tal, falei, gente, as fotos vão ficar lindas, eu tenho certeza, eu queria manter contato com vocês para mandar as fotos e tal. E até então, minha ideia era só fazer essas fotos, né? Tudo bem, passou, voltei para Brasília, que é onde eu moro, e no ano seguinte, eu comecei a manter contato com eles, era 2020, início de 2020, a pandemia, a gente não sabia o que estava por vir, né? A pandemia estava prestes a começar. E aí, finalzinho de 2009, eu comecei a falar para eles, gente, eu vou voltar aí no Espírito Santo em janeiro e eu quero filmar com vocês. E aí, graças a esse contato que eu mantive com eles, com os pais deles, na verdade, né? Porque eles eram de menor, então achei mais apropriado conversar com os pais deles. Eu fui começando a estabelecer, explicar para eles qual era a minha ideia. Então, se você encontra um possível personagem para um documentário, você tem que primeiro acostumar ele com a ideia de uma forma muito gradual. Então eu consegui fazer isso ao longo de meses, né? Então eu passei meses sem falar com eles, depois eu retomei o contato e eu fui explicando, gente, eu acho que o que vocês têm aí poderia render um documentário muito bonito, eu gostaria de passar um tempo com vocês, registrando essas imagens, pegando entrevistas. Explicar o objetivo é muito importante, porque as pessoas querem saber o que vai ser feito com a imagem delas. Então eu explicava, gente, o meu objetivo é passar esse filme em festivais de cinema, em mostras de cinema, a gente vai circular aí pelo Espírito Santo, por outros estados do Brasil, vai publicar na internet, então esse era o meu objetivo. E eu fui muito claro com eles, eu também fui muito claro que, assim, era um documentário independente, não tinha dinheiro envolvido, né? Então não tinha como pagar ninguém por isso, e eu queria saber se eles estavam dispostos a abrir as portas para que eu filmasse um pouquinho da vida deles, né? E eles abriram as portas para mim. Isso é outro fator importante na produção de um documentário, é você ter acesso ao seu personagem. Não adianta nada um personagem ter uma bela história e você não ter acesso a essa história. Às vezes ele tem uma história incrível, mas ele não quer te contar, ele não quer abrir as portas. E no caso lá, eu passei um mês indo, eu morava assim, a uns 10 quilômetros deles, eu pegava um Uber e ia pra lá, e eu passei indo na casa deles, né? Fiquei nesse período aí, eu ia um dia sim, um dia não, praticamente, né? Às vezes eu tomava café da manhã com eles, às vezes eu almoçava com eles, passava algumas horas lá, e eu entrei na vida deles. E para você entrar na vida de alguém, você atrapalha um pouco a vida da pessoa, né? A pessoa meio que, ela não é natural, né? Então você leva um tempo para você conquistar uma naturalidade da pessoa, para ela se acostumar com a câmera, para ela se acostumar com a sua presença, com você filmando, pedindo às vezes, não, espera um pouquinho, vou filmar isso. E a gente acaba afetando a realidade, por mais que o documentarista, de forma geral, tente ficar um pouco fora dos acontecimentos, tem situações que isso simplesmente não é possível. E ali naquele contexto, eu não era a mosca na parede, eu era uma pessoa dentro da casa deles, com uma câmera na mão e ocupando a vida deles, né? E eu tentei fazer isso parecer o mais natural possível. O primeiro dia que eu cheguei lá, eu não gravei nada, eu só conversei para deixar eles tranquilos, para eles me conhecerem melhor pessoalmente, né? Porque a gente só tinha tratado por telefone, por WhatsApp na época, né? E essa ideia caiu no meu colo, porque eu estava na praia de férias e apareceu aquela cena linda, e depois de conversar um pouco com eles, eu vi que eles tinham paixão por cavalos, que eles tinham uma verdadeira relação de amizade com os cavalos,
E aí eu comecei a perceber, veio aquele estalo assim, nossa, eu tenho uma história, eu tenho uma bela história aí. E eu me atentei para isso e eu fui atrás dessa história. Eu tratei de correr atrás dos personagens, tratei de conquistá-los, né? Mostrar que eu era uma pessoa correta, mostrar que eu tinha objetivos legais com esse filme, né? Que eu não queria extrair nada deles no sentido de aproveitar. E aí, com isso, a gente produziu as imagens do que seria o meu documentário Cavalo Marinho. Aliás, só para avisar, tinha uma pessoa junto comigo, e o Gabriel, né, que era um amigo que eu fiz lá na Barra do Jucu, que é o local próximo de onde eles estavam, né, eles moravam em Barra Mares, que é uma cidade ali no Espírito Santo. E o Gabriel me ajudou na captação de som. Eu precisava de ter pelo menos uma pessoa fazendo captação de som. Então o Gabriel da Barra do Jucu, vai meus agradecimentos para ele aí, que foi um cara ponta firme, virou meu amigo, é meu amigo até hoje. E aí, com isso saiu, anos depois, né, ocorreu a pandemia nesse meio tempo, fiquei parado um ano, não quis editar. E depois de um ano, em 2021, eu resolvi que era hora desse filme sair da gaveta, e aí eu transformei o Cavalo Marinho num documentário. Depois eu posso falar sobre o processo de edição do Cavalo Marinho, mas por causa de um momento que eu estive atento, que eu prestei atenção e que eu mantive contato, isso me rendeu um belo documentário. Esse documentário ele já rodou vários festivais brasileiros, já ganhou prêmios de cinema, ele foi premiado no Festival de Brasília, ele foi premiado no Festival de Vitória. No Festival de Vitória, os meninos foram na sessão, apareceram na televisão, deram entrevista. Eu nunca imaginei que esse documentário ia tipo que prolongar, né? E até mesmo chegar a um ponto de nós até passar na televisão e tudo mais. Tipo que chances, né, que veio na minha vida que mudou muitas coisas, entendeu? O documentário Cavalo Marinho mostra parte do cotidiano de Samuel, Joanderson e Kel, amigos e moradores de Barra Mares, em Vila Velha. Um dia comum e a cena dos garotos dando banho em cavalos na praia. Participaram do festival, ficaram super empolgados, foi um momento super alegre, assim, sabe? Eles nunca imaginaram que uma cena cotidiana deles ia virar uma cena de cinema, ia ser aplaudida por outras pessoas, e o filme foi muito bem recebido no Festival de Vitória. E foi um prazer enorme ter feito esse filme e ter conseguido fazer com que esse filme se desenrolasse em tantos outros acontecimentos. E por isso agora, depois já de uma boa carreira desse filme, eu estou liberando o Cavalo Marinho aqui no canal para quem quiser assistir. O Cavalo Marinho vai ser disponibilizado para ser assistido livremente por quem quiser. Se você tiver interesse de exibir o filme em algum festival, fala comigo, entre em contato comigo por mensagem, e eu tenho portas abertas para fazer o filme ser mais e mais exibido. Então se você gostou do filme, se você quer saber mais sobre ele, acompanhe o canal, manda mensagem. Se você quer exibir ele em algum lugar público, fala comigo, que eu vou ficar feliz em te permitir exibir o filme em locais públicos e a gente ter esse diálogo, né? E é isso, fiquem atentos aí para as histórias que acontecem à sua volta, porque o mundo está borbulhando de histórias, só precisa de alguém à espreita, prestando atenção.